Olá, turminha do sétimo ano, professora Milena aqui, de língua portuguesa, para mais uma aula de leitura, certo? Já preparou seu material de estudo, tudo certinho, caderno, lápis, caneta para fazer alguma observação? Então, a gente já pode começar a nossa aula. Olha aqui o que a gente vai aprender na nossa aula de hoje. Olha o tema da nossa aula, vai ser esse aqui. Marcas da linguagem científica e o uso das aspas e das reticências. Na verdade, esse é um tema que a gente já trabalhou em algumas aulas anteriores e hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos revisar esse tema por meio de questões e relembrar um pouquinho sobre a teoria deles, tá certo? Olha aqui a nossa habilidade, nós vamos trabalhar nessa aula essas duas habilidades, né? Identificar as marcas linguísticas que evidenciam locutor e interlocutor. Além disso, como eu falei lá no início, a gente vai aprender, na verdade vai ver novamente, né, o uso das aspas e o uso das reticências. Qual é o efeito de sentido que isso provoca dentro do texto, através do uso desses dois elementos. E para isso, para a gente estudar essa habilidade, nós vamos ler um texto que pertence a esse gênero aqui, o gênero artigo de divulgação científica. Inclusive, esse gênero também nós já vimos. Como é uma aula de revisão, nós vamos acabar repetindo algumas coisas, revisando algumas coisas. Vamos começar? Para a gente trabalhar essas duas habilidades que nós vimos, o uso desses dois elementos, as aspas e das reticências, e além disso trabalhar um pouquinho sobre a linguagem científica, nós vamos iniciar fazendo a leitura desse artigo de divulgação científica. O título dele está aí na tela, é Uma Soneca por Todo o Inverno. Olha aí, a gente já tem até aqui algumas imagens, você consegue associar a imagem ao título desse artigo de divulgação científica? A gente tem o quê? A gente tem aqui um ursinho bem dorminhoco, né? Como se estivesse hibernando. E a gente associando a imagem ao título, Uma Soneca por Todo o Inverno, a gente já consegue imaginar, já consegue inferir qual vai ser mais ou menos o tema desse artigo de divulgação científica. Nós tiramos ele lá da CHC. A CHC você já conhece, é aquela revista de divulgação científica que é especialista para crianças, certo? É uma revista cujo público-alvo dela é especializado no público infantil, crianças. Você lembra qual é o objetivo do artigo de divulgação científica lá das aulas passadas? O artigo de divulgação científica, ele vai fazer o quê? Ele vai popularizar um conhecimento científico, ou seja, ele vai trazer uma informação dita lá do meio científico e ele vai trazer ela em outra roupagem para o público leigo. Então vamos lá, sem mais conversa, vamos fazer logo a leitura desse pequeno trecho desse artigo de divulgação científica. E enquanto eu estiver fazendo a leitura, eu quero que você preste atenção nesses dois elementos que estão em destaques, né? Que são as aspas e as reticências. Que daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre o efeito de sentido que esses dois elementos estão causando aqui dentro do texto, ok? Então, vou fazer a leitura e você vai focar o seu olhar para esses elementos que estão aí em destaque. Vamos lá? No início tem assim. Se alguém lhe disser, você dorme como um urso? Saiba que anda dormindo demais. Afinal, ursos são capazes de dormir por muito tempo, muito tempo. Na verdade, eles hibernam, passam meses sem acordar para comer, beber água, tomar banho. Mas como é que os ursos e outros animais conseguem fazer isso? A resposta é: siga nesse texto. Olha aí, aqui é só o início, né, do nosso artigo de divulgação científica. Ele está introduzindo aqui o tema para você. Qual é a pergunta-chave desse texto? O que ele vai tentar responder? Vai tentar explicar como que os ursos conseguem dormir durante tanto tempo sem se alimentar, sem beber água e tomar banho. Essa é a pergunta central do nosso artigo de divulgação científica. Mas você lembra o que eu falei antes de iniciar a leitura desse texto? Para você focar o seu olhar para os elementos que estão em destaque. Não foi isso que eu falei? Pois é, que foram as aspas, né, e as reticências. Como é uma aula de revisão, eu vou seguir logo aqui para a pergunta. Eu quero que você lembre aí das aulas anteriores. A pergunta tem assim: qual é o efeito de sentido
provocado pelo uso dos elementos em destaque no texto. Vamos por partes. Nós temos dois elementos em destaque. Vamos começar pelo primeiro, né? As aspas. Quando ele fala assim, se alguém lhe disser, você dorme como urso. Essa expressão, você dorme como urso, ela ficou aí entre aspas. Por que que o autor colocou essa expressão entre aspas? Será que foi só porque ele quis, achou bonito, vou colocar aqui as aspas? Será que foi isso? Ou o uso dessas aspas, ela está produzindo algum efeito de sentido, ela está aí com algum objetivo? O que é que vocês acham? E se existe um objetivo para ela estar aí, qual é esse objetivo? Pensei um pouquinho. Certo, vamos lá. Aqui no caso, nesse trecho, o que as aspas estão indicando? Estão indicando uma nova voz aí no discurso, uma segunda voz no discurso, quando ele fala assim, se alguém lhe disser, você dorme como urso. Essa expressão, você dorme como urso, é como se houvesse uma nova voz no discurso, uma nova voz no texto, que está falando isso, você dorme como urso, certo? Então, o que as aspas estão aí à toa? Não, né? Elas estão indicando uma nova voz dentro aqui do texto, uma nova voz dentro do discurso, que é justamente essa voz que é apresentada anteriormente, quando ele fala se alguém lhe disser, ok? Aqui a gente vai relembrar alguns usos das aspas. Você lembra que nas aulas anteriores nós trabalhamos, né? Que as aspas podem ser utilizadas no caso de citação direta. O que é a citação? É uma voz dentro do texto. É basicamente um pouco parecido com esse caso que nós vimos anteriormente. É uma voz diferente que aparece dentro do texto. Essa nova voz, dessa nova pessoa, ela tem que ser utilizada também entre aspas. É o que a gente chama de citação. Estrangeirismos, também a gente pode utilizar as aspas nesse caso aqui de estrangeirismos, é quando a gente pega uma palavra que não é da nossa língua, não é do português, mas nós adaptamos ela para o uso da nossa língua. Uma palavra de outra língua que nós trazemos para a nossa, isso aqui a gente chama do quê? De estrangeirismos. Também nós podemos colocar esse tipo de palavras entre aspas, certo? Neologismo, tá lembrando o que é o neologismo mesmo? É quando a gente inventa aí alguma palavra. Gírias e ironia. Aqui mais alguns usos do uso da aspas. Gírias, né? Gírias em um texto formal devem ser colocadas entre aspas justamente para sinalizar a linguagem informal. E além disso, para provocar ironia. Quando a gente quer satirizar algo que a gente está falando, também podemos colocar aí entre aspas. Ao longo aqui da nossa aula, a gente vai ver mais algumas questões, vai ver mais alguns usos da aspas, certo? Mas você lembra que lá no texto que nós lemos, no início da nossa aula, nós tínhamos dois elementos, certo? O primeiro elemento nós analisamos seu efeito de sentido, que foi as aspas, e lá no finalzinho nós tínhamos outro elemento de destaque, que era quem? As reticências. Se você não lembra, eu vou ler aqui novamente esse trecho para você. Tem assim. Na verdade, eles hibernam, passam meses sem acordar para comer, beber água ou tomar banho. Aí percebam, o autor ele colocou aí 3 pontinhos, esses 3 pontinhos você já sabe, eu vou chamar aí de reticências. Por que que o autor colocou esses 3 pontinhos? Por que que ele não colocou apenas um ponto? Será que tem algum sentido, tem algum efeito, tem algum motivo para o autor ter feito isso? Sim, claro que tem, né? Você já deve estar imaginando. Mas e aí? Já que tem um sentido para ele colocar esses 3 pontinhos, as reticências, ao invés de apenas um ponto, qual é esse sentido? Perceba que ele elenca alguns elementos. Ele fala que os ursos passam meses sem comer, sem beber água e sem tomar banho. O uso dessas reticências está indicando o quê? Que existe mais ações, ou seja, ele deu apenas alguns exemplos de coisas que o urso não consegue fazer durante a hibernação.
de coisas que o urso não faz. Olha, o urso ele não come, ele não bebe, ele não toma banho, dentre outras coisas. Ou seja, ele ainda ia enumerar mais elementos. Para ele não se estender e dar essa ideia de continuidade, o autor utilizou o quê? Isso aí. Ele utilizou as aspas, esses 3 pontinhos. Por isso que ele não colocou apenas o ponto final. Se ele colocasse ponto final, ia dar essa ideia de conclusão, não ia dar essa ideia de continuidade aqui das ações que ele está enumerando, ok? Deu para entender um pouquinho sobre o uso das reticências nesse caso? Tem até aqui a resposta também, vou ler para você. Tem assim, o elemento destacado, no caso as reticências, né, indicam uma continuidade das ações enumeradas. Então, o que eu expliquei para você. Diferentemente do ponto final, as aspas, elas dão essa ideia de continuidade. Mas aí você pode me perguntar, professora, esse é o único uso das aspas? Claro que não, né, gente? Tem, como a gente já viu em algumas aulas anteriores, as aspas também podem trazer alguns outros efeitos de sentido. Mas tudo a gente tem que analisar dentro do contexto, ou seja, analisando onde é que essas aspas estão e qual é o efeito de sentido que ela está provocando naquele contexto. Como eu falei, ao longo dessa aula nós vamos fazer mais algumas questões para a gente poder analisar melhor o efeito de sentido provocado por esses 2 elementos que nós estamos estudando aqui na aula de hoje, né, que são as aspas e as reticências. Mas vamos lá? Lembra que eu falei para você, acabei de falar, que o uso das aspas podem ter alguns outros efeitos de sentido. Vou falar aqui alguns para você. Está indicando aquele pensamento que ainda não terminou, aquele pensamento que porventura foi interrompido. Outro uso das aspas que nós temos aqui é quando ocorre a omissão de alguma coisa que não foi escrita. Ou seja, eu posso interromper um pensamento, mas também eu posso omitir alguma coisa e não dizê-la ali expressamente. Esse é um dos usos das aspas. Interrupção de uma frase, ação que ainda não terminou, e transmitir sentimentos como a dúvida. Olha aí, as aspas elas podem trazer todos esses efeitos de sentido a depender do que? Do seu contexto, certo? Vamos para frente? Para a gente praticar um pouquinho mais sobre o uso desses 2 elementos, nós vamos responder algumas questões sobre eles, certo? Enquanto eu estiver lendo esse texto, na verdade esse texto aqui é uma continuação lá do artigo de divulgação científica que nós lemos anteriormente. Você lembra qual é a resposta que aquele texto de divulgação científica busca responder? Qual é a pergunta, na verdade, né? Qual é a pergunta que ele busca responder, você lembra? Ele está ali retratando por que os ursos dormem tanto e como é que eles conseguem fazer esse processo de hibernação, ok? É isso que o artigo de divulgação científica que nós estamos analisando na aula de hoje está buscando responder. Nós vamos continuar fazendo a leitura desse texto e, novamente, eu quero que você direcione o seu olhar para esses termos que estão em destaque no texto, esses termos que estão em amarelo aí, certo? Que as perguntas vão ser direcionadas a esses termos, certo? Pois vamos lá, vamos iniciar a leitura. Tem assim, né? Mas por que dormem tanto? A natureza parece dar um jeito em tudo. O inverno é a época do ano em que os recursos naturais diminuem. Só de olharmos para as árvores, por exemplo, vemos que há menos folhas, menos frutos. Então, naturalmente, para alguns animais é melhor dormir, repare que ele usou dormir aí entre aspas, neste período em que há menor oferta de alimento. Claro que dormir por um período tão grande requer algum preparo. Então, nas estações anteriores ao inverno, os animais que hibernam se preparam comendo muito. Assim, acumulam reservas de energia na forma de gordura corporal. E quando o inverno chega, estão prontinhos para passar longos, frios meses dentro da toca, até que venha a primavera.
Olha aí, nesse trecho aqui, né, na verdade, nessa continuação do nosso texto, ele já vai respondendo algumas perguntas, né? Ele fala como os animais conseguem passar tanto tempo sem comer. Na verdade, eles fazem uma reserva de gordura dentro do seu corpo. Lembra que o artigo de divulgação científica ele tem esse objetivo de didatizar um conhecimento, de deixar esse conhecimento mais fácil? Essa é uma pergunta científica, mas que através de uma linguagem mais comum, né, uma linguagem menos formal, uma linguagem não tão científica, ele consegue didatizar esse conhecimento, ou seja, torná-lo de uma maneira mais acessível ao público leigo. Mas vamos lá? Vamos voltar aqui para o objetivo da nossa aula, que por enquanto nós estamos estudando o que? O uso aí desses dois elementos, as reticências e as aspas. Eu quero que você analise esse elemento que está em destaque, o dormir, quando ele fala assim: então, naturalmente, para alguns animais é melhor dormir neste período em que há menor oferta de alimento. Por que que o autor utilizou essa palavrinha aí, dormir? Dormir entre aspas. Por que que ele simplesmente não colocou sem as aspas? Por que que ele não retirou? Por que que ele optou por colocar? O que que você acha? Será que foi só porque ele quis mesmo ou existe algum motivo por trás disso? Claro que tem, né? Tudo no texto é muito calculado pelo autor. Ele sempre vai trazer algo com um objetivo, com uma intenção, certo? Quando ele colocou aqui as aspas nessa palavrinha dormir, é porque ele não está falando de maneira expressa, de maneira literal. Ele fala de uma maneira mais informal, dormir. Porque, na verdade, os ursos eles não dormem, né? Eles hibernam, que é diferente do que dormir. Por isso que ele utilizou aqui essa palavrinha entre aspas, certo? Já analisei a primeira parte para você. Agora eu quero que você analise essas duas outras partes aqui, que é o uso das reticências. Vou até passar aqui a questão para você. Para a gente poder analisar o uso desses dois elementos que estão aqui em destaque, é o mesmo texto, tá bom? Só que agora eu destaquei apenas dois elementos, que são quem? As reticências. Através da leitura desse texto e da análise do contexto, principalmente, desses dois elementos, a gente vai responder essa pergunta aqui. Vou ler essa pergunta com você e você vai tentar responder em casa. Tem assim: julgue o item a seguir. Analisando o uso das reticências nas duas ocasiões, é possível afirmar que elas provocam um efeito de sentido idêntico. Aí você vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. O que a pergunta quer de você? O que a questão quer que você responda aqui? Ela está perguntando se nas duas ocasiões o uso da reticência provoca o mesmo efeito de sentido, ou seja, um efeito de sentido idêntico, verdadeiro ou falso. Você lembra que eu falei que qualquer elemento, né, depende muito do contexto em que ele está inserido, que dificilmente um uso vai ser idêntico ao outro. Quando aparecer essas palavrinhas aqui, idêntico, sempre, porque tudo tem uma exceção, né? Aí você já fica atento, porque pode ser que esteja errado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nas duas ocasiões o uso da aspa possui um sentido idêntico, ou seja, possui o mesmo sentido. E aí você já deve saber que é falso. Por quê? A gente sabe que tudo depende de um contexto, certo? Então, vamos analisar parte a parte para saber se esse uso é o mesmo ou não. No primeiro uso das aspas, a gente tem assim: só de olhar para as árvores, por exemplo, vemos que há menos folhas, menos frutos. Perceba que ele utilizou aqui as reticências para quê? Ele quis dizer que ainda existia mais coisas a serem ditas. Porém, para o texto não ficar longo, para ele não precisar dar tantos exemplos, ele colocou o quê? As reticências,
que está indicando novamente, como no exemplo anterior, essa ideia de continuidade, ou seja, ele vai falar mais, ele poderia falar mais elementos que estão ali correlacionados com a mesma ideia. Por exemplo, quando ele fala, vemos que há menos folhas, menos frutos, ele poderia dizer menos verde, ou seja, ele poderia continuar enumerando outros elementos, mas não, ele optou por parar por dar esses dois elementos, folhas e frutos, e utilizar as reticências, para dar essa ideia de continuidade. Ok, então esse é o efeito de sentido provocado pelo uso das aspas na primeira ocasião. Mas vamos ver se na segunda ocasião o efeito de sentido é o mesmo? Vamos lá, tem assim. E quando o inverno chega, estão prontinhos para passar longos e frios meses dentro da toca. Será que aqui, nesse segundo uso das reticências, o autor também quis dar uma ideia de continuidade de elementos correlacionados? Não, né? Aqui o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma interrupção de pensamento. Você lembra que esse é um dos usos das aspas também? Interromper um pensamento? E com isso, ele provoca o que no leitor? Suspense. Ele é como se ele falasse assim. E quando o inverno chega, aí ele dá um certo suspense, uma interrupção do pensamento por meio do uso das reticências. Aí ele continua. E quando o inverno chega, suspense, estão prontinhos para passar longos e frios meses dentro da toca até que venha a primavera. Olha aí, essa ideia de interrupção de pensamento, ok? Ou seja, na primeira ocasião e na segunda ocasião, o uso das aspas pode até ser parecidos, perdão, o uso das reticências, certo? Esses três pontinhos. O uso das reticências podem até ser parecidos, porém não são idênticos, eles não estão provocando o mesmo efeito de sentido, não estão provocando efeito de sentido idêntico, certo? E aí, deu para entender direitinho? Você está acertando, está errando? Como é que está por aí? Então vamos aqui para frente. A gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem científica agora, certo? O que é a linguagem científica? É aquela linguagem formal, aquela linguagem precisa, concisa, porque na verdade ela está tratando de um conhecimento científico. E o conhecimento científico, ele não deixa espaço para subjetividade. A gente sabe que a Terra é redonda. Quem chegar aqui falando que a Terra é quadrada é indiscutível, né? A afirmação a Terra é redonda é algo que é indiscutível, ou seja, é um fato. Ela vem proveniente de um conhecimento científico que não é subjetivo. Então, a linguagem científica ela é objetiva, ela é clara, ela é concisa. E o artigo de divulgação científica, ele bebe um pouquinho dessa água da linguagem científica. Ele pega esse conhecimento científico, como você já sabe, e busca popularizá-lo aí por um público leigo. Certo? Deu para relembrar um pouquinho sobre a linguagem científica e as suas características, mas vamos aqui para um pequeno exemplo para eu ver se você conseguiu assimilar bem. Aqui a gente tem novamente um texto de divulgação científica, que é o gênero que nós estamos trabalhando na aula de hoje. Eu vou ler aqui esse texto para você e em seguida a gente vai responder essa pergunta juntos. O título do texto é esse aqui: Plantas cheias de luz. Vamos lá? Você sabia que as plantas produzem a energia necessária para sobreviverem? E você sabia que essa energia vem da luz solar? É pela fotossíntese, processo químico pelo qual as plantas passam quando em contato com a luz, que isso é possível. A partir de elementos presentes no ar e na água, esses seres geram substâncias próprias para a nutrição. Por isso, é quase impossível uma plantinha crescer sem a ausência de luz. Aliás, na ausência de luz. Olha aí, esse texto de divulgação científica ele vai falar um pouquinho sobre o processo de fotossíntese. Você já deve ter visto aí nas suas aulas de ciências, né? Ele vai explicar como é que as plantas conseguem produzir o seu próprio alimento por meio aí da fotossíntese, certo? Agora a gente pode ler aqui o que a questão quer da gente. Vamos ler juntos. O enunciado da questão tem assim: o texto ao lado busca compartilhar um conhecimento científico a um público leigo, ou seja, um público que desconhece ou pouco sabe sobre o assunto.
Dessa forma, a linguagem utiliza algumas características da linguagem científica, como, resumindo o enunciado aqui da questão, o que ele está perguntando? Quais são as características da linguagem científica que estão presentes dentro do artigo de divulgação científica? Na letra A tem assim, que é imprecisão e objetivo. Na letra B, é confuso e ambíguo. Na letra C, é preciso e claro. E na letra D, a linguagem científica é objetiva e pessoal. O que você acha aí? Quais são os dois pares de características da linguagem científica que a gente pode perceber? O que é verdadeiro? Vamos pensar, marcou aí qual é a questão que você acha que é a certa? Olha só, a letra certa é a letra C. Por quê? Na letra A ele fala que é impreciso. Muito pelo contrário, a linguagem científica ela é precisa, ela não deixa espaço para subjetividade, ela não deixa espaço para imprecisão. Então, não é a letra A. Apesar da segunda parte estar correta, quando ele fala que a linguagem científica é objetiva, verdade, porém a primeira parte está errada. E na letra B, confusa e ambígua. A linguagem científica ela é confusa? Não, né? Muito pelo contrário. A linguagem científica ela é clara, concisa, objetiva. Na letra C, é a resposta certa, quando ele fala que ela é precisa e clara. E por último, na letra D, quando ela fala que é objetivo, ok, a linguagem científica realmente é objetiva, como a gente falou. Mas, e pessoal? Não, muito pelo contrário. Já pensou se o cientista, ao fazer uma pesquisa, colocasse ali os seus achismos dentro da pesquisa, ou seja, colocasse o seu pessoal, a sua subjetividade dentro de uma pesquisa? Não daria certo, né? Então, a linguagem científica ela não é pessoal nem subjetiva. Como nós vimos, ela é objetiva. E esse tipo de linguagem, ela está presente também, de certa forma, dentro do artigo de divulgação científica. Porque apesar do objetivo desse gênero ser popularizar o conhecimento científico, ele não abre mão da verdade que o conhecimento científico exige, da veracidade, ou seja, da clareza, do objetivo e da concisão, certo? E finalizamos aqui a nossa aula de hoje, certo? Na aula de hoje nós vimos o quê? Relembramos um pouquinho sobre o estudo das aspas e das reticências. Além disso, nós vimos mais um pouquinho sobre a linguagem científica e como ela está presente dentro do gênero artigo de divulgação científica. Qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, pode recorrer ao seu professor, certo? Até a próxima aula!